Agora vamos à nossa aula de História, onde vamos ver os transportes na história do Brasil. No Brasil existem diversos meios de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres, que circulam em rodovias, como carros, os caminhões e os ônibus. Esses meios de transporte só começaram a ser utilizados pela população brasileira há pouco mais de 100 anos. Então, como as pessoas se locomoviam quando essas opções ainda não existiam? As canoas indígenas. Quando o território atualmente conhecido como Brasil era habitado apenas por povos indígenas, já existiam meios de transporte. Você já ouviu falar em canoas? São barcos feitos com troncos de árvores. Até hoje são usadas por indígenas e por não indígenas para atravessar os rios. Nelas é possível navegar sentado, em pé ou ajoelhado, com a ajuda de um remo, mas é preciso equilíbrio. Meios de transportes terrestres. Quando os portugueses chegaram ao território do Brasil na atualidade, em 1500, eles trouxeram alguns meios de transporte usados na Europa. As carroças e os carros de boi, por exemplo, tornaram-se principais meios de transporte terrestres no território. Nas vilas que foram surgindo, esses meios eram empregados para transportar carne, couro, cana-de-açúcar, entre outros produtos. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira, como o bambu, e levadas nos ombros pelos escravizados. Nessas redes, pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. A liteira, uma espécie de cadeira com cortinas, era um dos meios de transporte usados pelas pessoas mais abastadas. Geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Outro meio de transporte era a sege, um tipo de carruagem de 2 rodas. Era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Transporte de mercadorias. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. Transportes coletivos. Você já ouviu falar em transportes coletivos? São meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. As ferrovias no Brasil. Há mais de 160 anos, diversas ferrovias foram construídas no Brasil. A intenção era fazer com que alguns produtos, como o café, chegassem aos portos com mais rapidez, de onde seriam enviados para outros países. Naquela época, as ferrovias se tornaram as principais vias de transporte de mercadorias no Brasil. Essa peça aí que vocês estão vendo é a Baronesa. Ela é escrita com Z, tá? Porque antigamente Baronesa se escrevia com Z. Ela foi construída na Inglaterra
e foi a primeira locomotiva do Brasil. A primeira a circular pelo Brasil foi essa daí. Ela inaugurou a estrada de ferro, a primeira estrada de ferro construída aqui no Brasil. Essa estrada de ferro recebeu o nome Barão de Mauá, que foi uma homenagem feita a um empresário que construiu e investiu no desenvolvimento das indústrias do país na época. Hoje a Baronesa se encontra no Museu do Trem, totalmente preservada. O Museu do Trem fica aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Um país de rodovias. Com o objetivo de ligar cidades distantes, há pouco mais de 100 anos, rodovias começaram a ser construídas no Brasil. A partir da década de 1960, o número de veículos motorizados aumentou, pois muitas fábricas de automóveis se instalaram no país. Assim, diversas pessoas adquiriram automóveis e passaram a utilizar as vias rodoviárias com mais frequência. Atualmente, os caminhões são o principal meio de transporte de mercadorias no Brasil. Meus queridos, de acordo com o que estudamos, faça a atividade do livro da página 32 e 33, ok? Beijos.